Gravando. Bom dia a todos. Hoje é de 28 de março de 2025. Nós estamos aqui que nós vamos realizar a sessão da 10ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu cumprimento meus pares, doutor Flávio, doutor João, representante fiscal, doutora Maria Cláudia, e os patronos que estão aqui, e o Oswaldo. Então, vamos iniciar. É só doutor João e doutor João Emílio. Doutor João Emílio está? Como vai, doutora Marilena, presidente? Tudo bom? Bem? Estou aqui um pouquinho atrasado, mas estou aqui. Bem-vindo. Bom dia a todos os colegas, aos advogados. Muito bom dia, doutor Silag, doutora Maria Cláudia, doutor Flávio, todos bem? Tudo bem. Doutor, o senhor e o doutor João Carlos, vocês podem confirmar o quórum, por favor? Confirmar a presença? Claro, vamos lá. Estou acessando o EPAD, que eu tive que sair e retornar. Sem problema, doutor João. Eu tive dificuldade para acessar, não sei por quê. Presidente, só um esclarecimento, qual é o processo? É o primeiro da pauta? Então, eu ainda não tenho a verificação do quórum, eu não consigo entrar. Tá, vamos lá. Precisa confirmar a presença. Estou tendo alguma dificuldade aqui, mas como que eu entro nisso aqui? Portal do EPAD. Vamos lá. Doutor, Confirmando. ok, agora está tudo ok. Nós vamos seguir a pauta. Nós temos 3 sustentações orais hoje, da BASF, da EDP e da Cleanfield, né? Então, nós vamos começar pela BASF, processo 4030520. É um recurso misto e é da relatoria do doutor Flávio. Doutor Flávio, o senhor pode fazer um resuminho das infrações, por favor? Bom dia a todos. Esse auto de infração ele tem 2 itens de acusação, os 2 itens de crédito indevido, os 2 itens de crédito indevido referente a ativo imobilizado no SIAP. O processo teve uma tramitação bastante longa, ele teve por 2 vezes anulada a decisão de primeira instância. Depois, num terceiro julgamento, o auto de infração teve um item cancelado e o outro procedente em primeira instância. Aí subiu para a segunda instância, na ocasião, num julgamento da 4ª Câmara Julgadora, inclusive a doutora Maria Helena foi vencedora num voto de preferência, acabou-se por anular o item remanescente do auto de infração, restando os 2 itens cancelados. O processo subiu para a Câmara Superior e retornou para julgamento, tendo sido anulado apenas o julgamento do recurso ordinário. O recurso de ofício foi mantido. Então, o que está em discussão aqui é apenas o item 2 do auto de infração. O item 1, que foi objeto do recurso de ofício, ele não foi objeto de recurso especial pela Fazenda Pública. Então, o processo retornou da Câmara Superior para um novo julgamento do recurso ordinário apenas. Então, está em discussão apenas o item 2. Quanto aos argumentos apresentados no recurso ordinário, em razão da presença do patrono, eu vou deixar de relatar os argumentos do recurso ordinário e devolvo a palavra. Obrigado, doutor Flávio. Doutor Rodrigo, por favor, o senhor tem 15 minutos.
Muito obrigado, doutora Maria Helena. Bem, bom dia novamente a todos. Eu vou tentar ser breve e a doutora Maria Helena talvez vai lembrar do caso. Eu posso compartilhar um Pode, PowerPoint, pode por sim, favor? pode sim. Todos estão vendo? Sim, Vamos lá. O auto de infração, como bem colocou o doutor Flávio, ele tem 2 itens, né? Apenas, a gente está em discussão aqui apenas o item 2, né? Quando a fazenda, quando vem depois de várias idas e vindas do processo para anulação de decisões da DRJ, volta para a segunda instância, a segunda instância cancela o auto como um todo por um único motivo. Há uma duplicidade de lançamento aqui. Então, o mesmo crédito tributário que foi cobrado no item 1 é exatamente o mesmo crédito tributário que foi cobrado no item 2. E a decisão que se chegou, por voto vencedor da doutora Maria Helena, foi no sentido de que se o 1 foi cancelado, claramente o 2 também deveria ser cancelado, porque se tratam do mesmo crédito. E aqui é uma discussão sobre a existência ou não do estorno do crédito, porque a base comprovou ter havido o estorno do crédito. Eu vou mostrar para os senhores aqui que esse estorno, principalmente, como a gente está discutindo o item 2, eu foquei no item 2, que esse estorno efetivamente aconteceu também no item 2, né? Sobe com recurso especial da Fazenda para a Câmara Superior, né, com alegação de nulidade. Nós fizemos sustentação, demonstramos que todas as razões foram discutidas no processo, a gente trouxe trechos da discussão, e a doutora Maria Helena vai lembrar também, foram discussões acaloradas dentro da turma, todo mundo falou, todo mundo discutiu, se analisou na nuance esse processo, né? Então, vamos aqui às razões e a demonstração de que o item 2 também tem que ser cancelado, porque também foi estornado o crédito do item 2, né? Então, o item 2, ele está aqui, creditamento indevido do ICMS no livro de apuração do ICMS, e nas GIAs, código 0079. Sem a comprovação documental da origem desses créditos. É importante dizer também o seguinte, ninguém nunca voltou para discutir se tinha ou se não tinha origem do débito, mas por tudo que já foi colocado nos autos, tem mais de 8.000 páginas de nota fiscal, de controle de SIAP, de tudo que mostra a origem do crédito, mas no final das contas a questão ficou... o que a gente está discutindo agora é se teve ou se não teve estorno, porque nada disso foi analisado ainda dentro do âmbito do processo. Então, assim, é até um ponto, se tiver que manter o auto de infração em relação a esse item 2, isso tem que voltar para analisar toda a origem do crédito que foi demonstrada também nos autos. Mas vamos lá. Aqui eu já mencionei, a gente está discutindo somente a questão do item 2, e aqui as razões da Fazenda, ela vai trazendo, olha, não tem duplicidade, foram lançados 2 créditos, e a gente acaba demonstrando que essa duplicidade, ela aconteceu e por um motivo muito simples. Quando se registra a nota fiscal num determinado mês, na hora que compra a nota fiscal, e no mês seguinte se estorna essa nota fiscal fazendo o lançamento do crédito do SIAP. E aí vocês vão perceber que em relação aos 2 demonstrativos, você tem semelhança em todos os lançamentos. Então, assim, você tem, no final das contas, uma duplicidade, houve realmente uma duplicidade de creditamento, mas houve o estorno desse crédito. E foi isso que ficou resolvido, né, no primeiro julgamento, assim, no último julgamento que foi proferido aqui na segunda instância. Então, os valores do item 1, que é desse demonstrativo 1, que é do item 1, são exatamente os mesmos valores do item 2. Isso me parece ser algo que é quase incontroverso aqui. Talvez esteja faltando, né, e talvez a Câmara Superior não tenha visto isso, que há uma comprovação de que houve também o estorno do crédito em relação ao item 2, e é isso que eu vou demonstrar. E para fazer essa demonstração, eu vou trazer um exemplo. O primeiro exemplo que eu vou trazer é o exemplo que é dado, isso aqui é tudo as razões da própria Fazenda, tá? É o exemplo, os próprios exemplos que a Fazenda dá, onde ela diz que não houve estorno. Eu estou pegando esse lançamento aqui de R$155 mil, né? O DANF 71432, e a gente vai ver. Então, eu tenho aqui um primeiro momento, recuperação de ICMS SIAP, DANF 71432, código 799, que é exatamente o código que é o da autuação do item 2,
E eu tenho, na sequência, no mês subsequente, uma reversão desse mesmo crédito de 155.576. E está aqui, ó, reversão do crédito do ICMS-SIAP. Para ficar mais claro, com as páginas dos autos. Campo 57, que é exatamente o campo que ele indica que houve o creditamento, que seria o creditamento indevido. Eu vou tentar aumentar aqui. Código 0079, que é o código que ele informa. Eu vou voltar aqui, ó. Creditamento indevido no livro de apuração, código 00799, né? Está aqui. 00799, 155 mil, recuperação de ICMS-SIAP e, na sequência, o estorno, reversão do crédito ICMS-SIAP DANF 71422. Essa mesma sistemática, eu trouxe aqui outros exemplos também, se repete novamente. Isso aqui é um outro exemplo também que foi dado pela Procuradoria. Código 799, aqui, 161, o valor do crédito, o valor do DANF 10.239, recuperação de ICMS no SIAP. O valor do estorno aqui do mesmo jeito, reversão de crédito SIAP DANF 10.2392. Tudo, como eu disse, ele é creditado no mês e ele é estornado no outro mês. Novamente, esse mesmo crédito que a gente está falando aqui, para ficar mais claro, página 39 do processo, está a guia do lançamento do crédito, e na página 5.261 está o estorno do crédito. Mesma coisa em relação a esse outro exemplo, de 166 mil. Eu tenho o lançamento da recuperação do crédito, eu tenho o lançamento da reversão desse crédito. E aqui, novamente, as páginas do processo. Página 41 tem o lançamento do crédito, página 5267 tem o estorno desse crédito, né? Então, e aqui um outro exemplo, fazendo referência aos DANFs, e aí para que se faça ali os cruzamentos, eu peguei um exemplo aqui, página 5008, tá, o DANF, número 15768, você tem a recuperação do crédito SIAP, o valor do DANF aqui é 167.541, 167.541, está aqui o período, página 5.009, na página 5.010 eu tenho o estorno, né? Então 5.008, 5.009, 5.010. E lembre-se, eu estou falando tudo em relação ao item 2 do auto de infração, que ele fala que o creditamento indevido é desse código aqui, 0079, eu estou demonstrando o estorno desse próprio código 7, e agora já me falhou aqui a memória, 0799. Eu tenho esse julgamento da quarta Câmara está no YouTube, eu acho que ainda está, né? Eu acho que é elucidativo todas as discussões que tiveram. A Câmara Superior, ela acaba anulando o julgamento, porque entendeu que não tem ali um fundamento, que não foram analisadas as questões da Fazenda. Eu trouxe aqui, eu sei que não é o momento de discutir, mas só para entender que isso foi discutido, isso tudo está lá, né? O próprio voto da doutora Maria Helena, de fato, compulsão dos autos, constatos no item 1, referente ao lançamento tal do ativo imobilizado, em relação ao qual a decisão recorrida reconheceu o estorno, foi realizado tal. Concluindo que não houve aproveitamento indevido na aquisição do ativo. Por sua vez, o item 2 se refere ao creditamento indevido a título de recuperação do ICMS-SIAP, no livro de registro de apuração tal, em outros códigos 00799, que se refere às mesmas compras do bem do ativo não imobilizado. Assim, como bem alegado pela empresa autuada em seu recurso, ao contrário do entendimento firmado na redenção recorrida, a recorrente não informou que teria direito ao crédito em dois momentos distintos, mas sim informou a totalidade do crédito em seus documentos fiscais, observando os requisitos previstos na legislação paulista. Dessa forma, no meu entendimento, ambos os itens lavrados para o mesmo crédito, item 1 para a fiscalização, a recorrente não teria apresentado os documentos fiscais que comprovassem o crédito, e no item 2 não teria a recorrente comprovado a origem do crédito informado nas guias. Ademais, o meu entendimento está comprovado nos autos, de que os valores exigidos no item 2 foram objeto de estorno, na medida em que correspondem aos mesmos créditos do item 1. Então, a decisão foi muito bem fundamentada, e aqui eu trouxe alguns trechos das discussões,
né, que suportam tudo aquilo que a gente está defendendo no recurso ordinário, que está em discussão agora em relação ao item 2. O doutor Argos, ele menciona, se a questão é justamente comprovar o estorno ou não, não está comprovado. O doutor Flávio de Freitas, ele responde que era o relator que tinha dado o voto vencido, né? Só que eles tornam em período posterior, ou seja, ele mesmo relator, que estava rejeitando, né, improvendo o recurso ordinário, ele reconhece que houve o estorno, né? Só que ele reconhece que houve estorno no período posterior, mas houve o estorno. Então, se houve o estorno, não tem infração de crédito indevido, porque o estorno aconteceu, né? Na hora em que ele faz a prorrogação em diversos períodos. Agora, no item 2, ele faz um estorno, em desacordo com a legislação, que ele não pode simplesmente inagir e estornar, mas ele estornou. E, além disso, de novo, ele estornou, isso é importante, porque não tem o efeito da glosa. Eu estou glosando o quê se foi estornado? Independentemente de ter sido correto ou ter sido errado. O fato é que o crédito não foi apropriado, né? No item 2, ele fez o estorno em período diferente. Veja, isso aqui é o doutor Flávio, que deu o voto, ele era o relator, e ele deu um voto desprovendo o recurso do contribuinte, mas ainda assim ele reconhece que houve estorno, né? O doutor Rafael Zulli, eu não consegui chegar na sua assertiva quanto ao item 2, porque se efetivamente está comprovado que ele efetuou o estorno, mesmo que fora do período, então aquele valor não faz mais parte do sistema de compensação dele, não é isso? Então, é exatamente isso que eu estou mencionando, ou seja, se tem um estorno, independentemente do estorno ter sido depois, o fato é que o estorno aconteceu. E aí seguem as discussões. O doutor Argos, eu estou lendo a acusação do item 2, e é de crédito indevido. Se ele estornou o crédito indevido, ele zerou. Vamos dizer assim, numericamente falando, ele zerou. Se ele comprova nos autos que ele estornou, e ele zerou essa conta. Então, assim, de novo, independentemente da data de ter sido no mês subsequente, e sempre acontece no mês subsequente, como eu mostrei aqui em relação a isso. Então, enfim, eu não vou cansá-los em relação a isso, mas, assim, lendo aqui a transcrição, né, das discussões, mas, no fundo, o que a gente tem aqui é o item 2, que está em discussão, foi bem direcionado pelo relator, doutor Flávio, e aqui a gente faz a demonstração que você tem o efetivo estorno desse item 2. Então, assim, por tudo isso, e de novo, a nossa convicção é que o voto da doutora Maria Helena, que foi o voto vencedor, né, no julgamento passado, ele estava absolutamente bem fundamentado. Ele respondeu exatamente aquilo que o fisco estava dizendo, que olha, que não há duplicidade, que não houve estorno, e ela analisou as provas, quer dizer, os julgadores todos ali naquele momento, eles analisaram as provas, o julgamento, até foi um julgamento que demorou um pouco, e entenderam que realmente teria havido estorno em relação ao item 2, até porque o item 1 estaria superado. Então, com essas considerações, senhores, eu encerro aqui a sustentação oral. Eu sei que é um caso de muito documento. Estou aqui à disposição para esclarecer aquilo que eu puder esclarecer em relação à questão dos fatos, e agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor. Parabenizo pela sustentação oral. Doutor Flávio, a palavra é sua. Bom, cumprimento aí também, doutor Rodrigo, pela sustentação oral. Eu vou passar a leitura do voto, porque cita algumas páginas aí, para quem quiser tentar acompanhar. Bom, então, a partir do item 17 aí do voto, de início, observo que não está em julgamento a legitimidade ou não dos créditos realizados, já tendo a questão da legitimidade dos créditos se estabilizados nos autos em desfavor do contribuinte, em razão da não comprovação da legitimidade dos créditos nos termos previstos pela legislação, CIAP, sendo que tal matéria não foi objeto do recurso ordinário. Resta decidir, se foram realizados 2 créditos e um estorno, conforme acusado, ou se foi realizado apenas um crédito e um estorno, situação alegada no recurso ordinário. Pois bem,
Tendo sido cancelado o item 1, vamos analisar o lançamento no valor de R$ 155.576,90, relativo ao subitem 1.2, que no item 1 é relativo a fevereiro, e no subitem 2.1, que no item 2 é relativo a janeiro. Tendo em vista que o primeiro lançamento aí do subitem 1.1 não se encontra em duplicidade no 2. Conforme consta as folhas 14, o valor de R$ 155.576 foi lançado no registro de entradas de fevereiro de 2010, pela escrituração da nota fiscal 7143 pelo CFOP 1604. Esse valor integrou os créditos da AGIA de fevereiro, operações próprias conforme folhas 52.050. Conforme consta as folhas 36, o mesmo valor de R$ 155.576 foi lançado na AGIA de janeiro, no campo Outros Créditos, a título de recuperação de ICMS-SIAP, conforme DANF 7143. Por sua vez, o estorno realizado no valor de R$ 155.576 ocorreu na AGIA de fevereiro, conforme folhas 5252. Então, assim, tal estorno foi suficiente para anular o lançamento em GIA realizado em fevereiro, referente às operações próprias da GIA relativa à nota fiscal 7143. Todavia, em relação ao crédito realizado no mês de janeiro, citando a mesma DANF, não foi apresentada nenhuma prova de que tenha sido estornado. Então, aqui foram realizados 2 créditos no mesmo valor. Um em janeiro, na rúbrica Outros Créditos, e outro em fevereiro, no registro de entrada, Operações Próprias. E foi apresentado um estorno só. Tá? Então, desta forma, não procede o argumento de que os créditos estejam sendo cobrados em duplicidade, pois a recorrente, na verdade, escriturou os mesmos créditos. No caso específico analisado, tanto na AGIA de fevereiro, no campo Outros Créditos, como na AGIA de janeiro. Desta vez no quadro Operações Próprias, eu inverti aí. Na verdade, em janeiro foi no Outros Créditos e em fevereiro foi na Operações Próprias, sendo que só foi estornado o valor da AGIA de fevereiro, remanescendo os efeitos na apuração o crédito realizado na AGIA de janeiro. Assim, correto, no caso, o cancelamento do item 1, que corresponde ao item que exige o crédito no mês de fevereiro, decisão esta que já se estabilizou. Todavia, em relação ao item 2, que corresponde ao crédito realizado no mês de janeiro, no subitem analisado 155.576, não há comprovação de que tenham sido estornados. Desta forma, entendo improcedente o argumento de que estaria havendo duplicidade de cobrança, pois, na verdade, os mesmos créditos foram escriturados em 2 momentos distintos e ocorreu apenas um estorno. Assim, já tendo sido decidida a ilegitimidade dos créditos por falta de escrituração do SIAP, de rigor a manutenção da acusação fiscal do item 2 do auto de infração. Aí eu entro nos consectários legais, eu estou afastando aí a questão da multa confiscatória pelo artigo 28 da Lei 13.457, mantendo a atualização básica do cálculo da multa pela súmula 13 e reduzindo os juros à taxa Selic pela súmula 10. Então, quanto ao mérito, aí eu estou negando o provimento e o recurso é parcialmente provido apenas para ajustar os consectários legais à taxa Selic. É esse o voto. Obrigada, doutor Flávio. Como bem disse o patrono, esse processo teve muita discussão. Então, como eu participei do outro julgamento, se o doutor Flávio não achar, eu vou pedir vista, só para olhar novamente, para poder fazer para dar um voto, né, condizente e não divergente do que eu já me manifestei, porque, como o patrão disse, a gente discutiu muito, e pelo que a gente viu, a acusação estorno do crédito, e a gente, pela discussão, a gente concluiu que tinha sido feito estorno, né?
que havia duplicidade, mas o estorno havia sido feito. Então, doutor Flávio, se o senhor não se incomodar, eu vou pedir vista. Tudo bem? Tudo bem. Então, doutor, o processo saiu em vistas e ele vai ser. Aí eu pergunto, né? Se alguém quer conversar, quer falar alguma coisa ou se espera o retorno. A representação, doutor João, os doutores Joãos, né? Temos dois hoje. Tomando a palavra com muito respeito ao meu queridíssimo João Carlos Silag, eu aguardo, obviamente, o resultado das vistas. Doutor João Carlos? Obrigado, eu também aguardo o retorno do processo. Obrigado. Doutor João, doutor Rodrigo, então o processo vai saiu em vista, e a gente vai continuar o julgamento numa próxima sessão, tá bom? Perfeitamente, senhora Agradeço. presidente. Eu posso só fazer um apontamento? De fato? Na verdade, eu acho que é uma questão, não é de fato, mas é de ordem, talvez para trazer o processo feito à ordem. Ok. É importante. Se a gente olha o processo desde o início, você tem uma demonstração sobre a legitimidade dos créditos lá no início, na impugnação, nos primeiros recursos. E você tem a história da duplicidade em relação ao item 2, que é isso que a gente está discutindo aqui agora. No item 1, a discussão do item 1, ela se pautou em duas questões. A primeira, que os créditos são legítimos e que teria havido estorno. A DRJ, no final das contas, acaba cancelando o item 1 porque entendeu ter havido estorno. Ele não julga a questão da legitimidade do mérito, porque a legitimidade do mérito, a primeira questão é prejudicial à segunda, ele acaba não julgando. Sobrevém apenas o item 2, a questão da duplicidade, né? E se há duplicidade, tem a comprovação do estorno, tudo aquilo que a gente acabou de discutir aqui. Eu estou percebendo que, como eu tive uma prejudicial em relação ao item 1, e se eu tenho o mesmo crédito lançado, ainda que seja em 2 vezes, eu preciso retornar para analisar a questão do mérito. É só para a gente pensar aqui em relação a isso, tá? Porque o mérito ele não é analisado por uma prejudicial, por uma preliminar de prejudicialidade, vamos chamar assim, não é exatamente a preliminar, mas por uma questão prejudicial que acabou. Então é só para assim, não sei se é o caso, mas para chamar o feito à ordem aqui nesse sentido. Mas obviamente, se resolve pelo que há comprovação de fato do estorno daquele crédito do código 0799, isso também fica em segundo plano, também é uma prejudicial do mérito aqui, né? Obrigado, doutor, pelo esclarecimento. Tenha um bom dia, tá bom? Bom dia a todos. Então, vamos passar para o próximo processo. Processo 41338531, EDP São Paulo Distribuição de Energia. Também é um recurso misto, é da relatoria do doutor João. E nós temos aqui para sustentação oral o doutor Fernando Beltrão. Doutor João, o senhor pode fazer um resuminho para a gente? Bom dia a todos. Sim, só um instante, por favor. Trata-se de um recurso misto, ordinário e de ofício, apresentando 5 acusações. Na verdade, são 7, porém 2 já foram quitadas, então tiveram a liquidação dos débitos certificadas pelo núcleo de cobrança. Então, apenas encontram-se em julgamento 5 delas, que todas elas tratam de diferentes formas de creditamento indevido do imposto. E a decisão de primeira instância manteve os itens 1, 2 e 3, porém recapitulou as suas infrações, na verdade não alterou a capitulação, apenas fez pequenas retificações. E com relação ao item 2, além da recapitulação, entendeu pela procedência parcial desse item
tendo mantido os demais itens. Esse processo já havia sido julgado pela segunda Câmara Julgadora, que converteu o julgamento em diligência para que o auditor fiscal juntasse alguns documentos que ele havia referenciado em sua manifestação fiscal anterior. A diligência foi atendida e esse processo já havia sido apresentado por mim nessa Câmara. Acredito que acho que no ano passado, no meio do ano passado, tendo sido feita a sustentação oral. E aí eu retirei o processo de pauta para examinar melhor, e o processo está retornando, então, para julgamento na presente sessão. Esse é o relatório. Pois não. Doutor, tendo em vista que foi tirado e hoje a nossa composição é outra, eu vou conferir a possibilidade de sustentação oral, tudo bem? Perfeito, mas bom, enfim, acho que eu queria só levantar alguns pontos que eu acho que são bem Então, aí importantes o para a senhor discussão. então o senhor só faz uns esclarecimentos, Tá. tá bom? Até eu trouxe uma apresentaçãozinha, se eu puder compartilhar para deixar bem Pode, visual, acho que pode fica. sim, Tá, pode por sim. favor. Eu vou me ater aqui, primeiramente, bom dia a todos. A gente teve até um julgamento, parte da turma aqui presente, de um auto de infração bem parecido com esse, há 2 semanas atrás, e a questão, eu entendo que a questão ela acabou não sendo devidamente tratada. Assim, a gente tem aqui um auto de infração lavrado contra uma concessionária de energia, a EDP. Esse auto de infração, ele é inédito num dado período, né? Houve alteração da fiscalização, a forma de escrituração anterior, ela nunca havia sido questionada. Questionava-se, sim, a questão material do crédito, né? O fiscal, ele conseguia visualizar o quantum, enfim, a questão formal do crédito era ultrapassada e no mérito, uma divergência natural fisco-contribuinte, tinha a glosa e a discussão ia com relação à natureza dos créditos, enfim. Aí, num dado momento, a fiscalização, o contribuinte de fato não tem a visualização completa porque isso ocorreu, mas a fiscalização ela teve uma dificuldade sistêmica para identificar o quantum, né? E isso é muito claro aqui no atendimento à fiscalização. Só para voltar um pouquinho, a gente tem aqui, só voltar aqui, ó. A gente tem aqui o dispositivo que é o dispositivo central da discussão e que é o que é utilizado na decisão, que inclusive foi recapitulado assim o item 1 aqui. Eu estou me abordando o item 1, tá? O fiscal ele adotou como item infringido o artigo 59 e o 61, parágrafo 10º do regulamento do ICMS. A decisão de piso ela recapitula para o 61, parágrafo 1º. Então aqui o primeiro ponto teve uma recapitulação, aí deve-se questionar se a DTJ, a DTR, ela pode sim alterar os critérios jurídicos do lançamento, artigo 146, segurança jurídica, ou, no outro cenário, ela acaba validando uma inconsistência dos motivos do lançamento. Então, pela teoria dos motivos determinantes, uma invalidade no motivo é a invalidade do ato. Mas vamos superar aqui. Então, o artigo 61, que é o item central da discussão. A EDP, ela estabeleceu a discussão em 2 frentes. A primeira é quanto à formalidade do crédito, que ela está convicta que a forma está correta, tá? A outra é a questão material do crédito. Inclusive, nessa semana foi juntado um laudo da PwC que valida a questão da quantidade do crédito, né? Que ele nunca excedeu um montante destacado. Então, temos aqui um trabalho bem feito por uma auditoria independente que valida a questão material do crédito. Mas eu não vou nem discutir essa questão, porque o laudo já valida esse ponto e eu vou me ater aqui à questão. A primeira questão da forma. Então, nós temos aqui o artigo 61, parágrafo 1º, que é o dispositivo que a decisão de piso utiliza, que condiciona o direito ao crédito à questão da escrituração, a correta escrituração do documento. Esse ponto nunca foi questionado. E aí é um ponto que eu acho que tem uma espécie de salto indutivo aqui na lógica da fundamentação, porque se passa de dificuldades práticas. Ou seja, eu não consegui verificar o quantum. Automaticamente eu violo o artigo 61, parágrafo 1º. Então vamos só ter um pouquinho mais de preocupação em olhar se a forma foi de fato violada ou não.
Tá? Então, na fiscalização, teve a resposta do contribuinte, porque o grande ponto é, a EDP, na qualidade de distribuidora, ela tem lá dentro do seu ativo imobilizado itens individuais, de acordo com a própria norma, que determina a contabilização dos instrumentos pelas concessionárias, né? Lembrando que é uma atividade sujeita à concessão, então a empresa está sujeita aí a todas as diretrizes fixadas pelo poder concedente, que é a União. No caso, é mandatória a contabilização dos itens de forma individual. Então, eu tenho lá postes, cabos, transformadores, enfim, todos os itens que compõem a rede, eles estão escriturados de forma individual, tanto no ativo quanto no bloco G. E aqui, e no bloco G, nós temos dois grupos, basicamente. Temos os itens individuais e os itens que são tratados como componentes. O que são componentes? São itens que são utilizados para a construção de outros itens, né? Acho que é uma questão jurídica meio que pacífica, né? Que componentes é algo que vai transformar-se em algo, né? Isso é muito comum na lógica de transformação, enfim, todos os itens aqui de industrialização do IPI e também utilizado para o ICMS. A fiscalização, ela rejeita essa questão, então a resposta do contribuinte foi: a empresa ela tem itens individuais, como ela não constrói bens em seu estabelecimento, a EDP ela não constrói bens, ela não tem lá dentro do seu estabelecimento a construção de postes ou transformadores, não, esses itens são comprados prontos para uso. Então, dada a realidade, né, do guia prático, ela escritura como itens individuais. Aí a fiscalização, em resposta, ela fala, olha, essa forma de você usar como item individual inviabiliza a verificação do quantum. E aí ele já passa do salto indutivo para falar assim, olha, então você constrói bens em seu estabelecimento, porque necessariamente teria que ser componentes, porque só dessa forma ele consegue visualizar dentro da ferramenta que a Cefaz possui. Então, aí ele faz aí uma discussão retórica, né? Então se você não constrói bens móveis, você constrói bens imóveis, o direito ao crédito seria negado da mesma forma. Então, assim, o ponto é, em nenhum momento a fiscalização ela coloca uma diretriz, né, objetiva da legislação, e aqui olhando aqui para o guia prático, que é uma norma complementar e que é a norma que disciplina a escrituração. No regulamento do ICMS, não há qualquer disciplina de como se escritura um bem individual ou um componente de bem. Então, vamos olhar e aqui a conclusão da fiscalização. Dessa forma, o que se constata é a escrituração de um bem individual, porém vinculado a um sem número de documentos fiscais. Então, para a fiscalização, quando eu tenho um bem individual lastreado em várias notas fiscais, por quê? Porque eu tenho um cabo, que ele é lastreado em várias aquisições de cabo. Então, eu tenho várias notas de aquisição de cabo. Pensa na rede de distribuição da EDP, que pega grande parte do interior paulista, enfim. Ela tem a necessidade de compras recorrentes de cabo para suprir a rede, né? Enfim. Então, na lógica da fiscalização, por conta de você ter um bem individual vinculado a mais de uma nota fiscal, necessariamente seria um componente, deveria ser registrado como um item, um imobilizado em andamento, e todas as notas fiscais serem indicadas como componentes de uma construção. E aqui fica uma pergunta, né, desde já. Como seria, então, essa construção? O que ela constrói? Ela constrói a rede de distribuição? Então, a EDP, que recorrentemente tem que adquirir cabos, transformadores, ela tem uma construção eterna que nunca vai ser finalizada, porque sempre ela vai ter que escriturar como componente e não como item individual. E, novamente, essa forma de escrituração nunca foi questionada antes dessa fiscalização de 3 autos específicos de um dado período e, não coincidentemente, mas tem uma justificativa, a partir de 2020 também não foi questionado. Então, assim, juridicamente, temos aqui uma forma de escrituração que sempre foi adotada e ela só se tornou antijurídica num dado período. Por que hoje ela não é mais, se a empresa ainda usa a mesma forma como componentes individuais? E aqui vemos aqui a justificativa no guia prático. Aqui é o X da questão. Um bem é uma mercadoria será considerada bem quando possua todas as condições necessárias para ser utilizada nas atividades do estabelecimento. Quando se tratar de um bem, não poderá ser informado no G125 como movimentação igual a IA, ou seja, aqui são os itens, exemplos de itens da rede elétrica, né? Chave, comporta, condutor, os cabos, né? Conversor de frequência, disjuntor, isso aqui é uma relação completa que tem no manual de controle patrimonial, que tem
a identificação de todos os itens individuais que compõem a rede. E aqui, na outra linha, o componente. O que é componente? É quando ela fizer parte de um bem móvel que estiver sendo construído no estabelecimento, onde somente o bem móvel resultante é que possuirá as condições necessárias para ser utilizado na atividade. Ora, é razoável que por uma questão prática de uma ferramenta da Cefaz, eu tenha que deturpar o conceito jurídico do que é componente e item individual? Ou seja, eu teria que violar essa disposição clara que a legislação coloca, que um bem individual, que é aquele bem que já está pronto para uso, eu tenho que registrar ele como um bem individual e não como componente? Tá, então, assim, esse é o primeiro ponto. A lógica, assim, aí voltando para o artigo 61, parágrafo 1º, a correta escrituração. A correta escrituração é como o fiscal determina que eu contabilize como um componente um bem que não é componente. Eu não construo no meu estabelecimento. Eu não construo, então eu vou contabilizar a rede elétrica. O meu ativo é uma rede elétrica em eterna construção. Não há o menor sentido. O que eu contabilizo é cabo, transformador, itens individuais que estão prontos para uso. O guia prático, norma complementar, que é a disciplina prática aqui de como escritura, ela é clara. Na minha visão, não há dúvida a respeito. Então, qual o ponto? Até 2020, o grande ponto da dificuldade do fiscal é que ele fala que ele não conseguia, dentro da lógica lá de escriturar como item individual, identificar a quantidade e a unidade. Isso, o COTEP, lá, o comitê que disciplina essas questões do layout da FD, eles de fato identificaram essa falha no layout da EFD e em 2019, com efeitos de 2020 para frente, eles modificaram o bloco G para incluir esses dois campos. E aí é o motivo pelo qual a EDP de 2020, como ela já fazia antes, ela continua escriturando como bens individuais, só que esse ponto não é mais questionado pelo fisco. Por quê? Porque agora o layout da FD foi aprimorado para contemplar esses dois campos, possibilitando o rastreamento do fisco. Então, assim, aí é um ponto. Nós temos, então, uma questão jurídica que determina a escrituração como item individual. A questão prática do layout foi solucionada em 2020. Só que, assim, aí é um ponto que deve se ponderar. Uma questão para a EFD, o guia prático da EFD, enfim, a forma de escrituração é concebido de uma forma geral, né? Então você tem lá tem diversos tipos de operação, indústria, comércio, distribuidoras de energia. Então vai ser difícil você prever uma realidade própria, né? E isso vai sendo solucionado ao longo do tempo. Só que o ponto é uma questão, uma inconsistência no layout da EFD. Primeiro, não é motivo para alterar juridicamente a forma de escrituração, porque aí sim o contribuinte incorrer em erro. E segundo, você não se resolve um layout de escrituração por meio de auto de infração. Você resolve como foi feito com o ato COTEP, resolvendo o layout da EFD. E isso foi feito de 2020 para frente. Então, quando tinha antes uma inconsistência no layout, esse ponto, com o devido respeito, não é motivo para lavratura de auto de infração. Então, aqui temos diversos pontos, né? O conceito de IPI, que não permite, que não viabiliza você tratar isso, a construção de uma rede de distribuição como uma industrialização, né? Como uma construção perene, que eu vou construir ao longo da minha existência, uma rede eterna que nunca vai ficar pronta. Não há ativação da redistribuição. A única explicação, de fato, é uma dificuldade sistêmica do fisco em fazer o rastreamento. E, para isso, como de fato o laudo da Price provou-se, ter ao contribuinte, ao longo da fiscalização, ao longo da defesa, ao longo de todo o contencioso, sempre dispôs de todas as ferramentas, todas as informações para o fisco, para ele identificar a materialidade do crédito, mas sempre teve uma resistência, apoiando-se nessa questão. Eu não vou analisar se você não escriturar como um componente. Desculpa, só voltar aqui. Então, aqui nós temos, então, um ponto desculpa. Então, assim, eu teria que alterar a minha forma de escrituração nesse ínterim de tempo, quando a fiscalização envolveu esses 3 autos de infração, para mudar juridicamente um bem que não é componente para ser componente só para facilitar a questão do fisco. Não é nesse caso, seguindo a orientação do fiscal, que eu estaria violando o artigo 61, parágrafo 1º. Enfim, esses são alguns pontos que eu queria só chamar um pouco a atenção para que a questão da forma
seja devidamente apreciada. Assim, o que não se pode conceber é que, por uma questão prática, automaticamente se deduz um descumprimento do artigo 61, parágrafo 1º. Assim, a questão relativa à escrituração é uma norma que deve ser observada pelo contribuinte, mas também pelo fisco. Então, o fisco ele não tem um poder aqui de impor uma norma em nítida abstração ao quanto determina o guia prático. E aqui, só o complemento aqui do lado da Price que foi juntado, que no final ele confirma tanto a validação formal da escrituração, quanto também a questão material, né, de que o crédito sempre esteve dentro, circunscrito ao montante destacado. Inclusive, em alguns períodos foi inclusive menor, tá? O montante apropriado foi menor ao montante destacado. Então, nessa perspectiva, eu queria chamar a atenção para esse ponto que eu acho relevante, que inclusive teve uma diligência, inclusive determinada pelo Dr. Flávio, que está aqui presente, que foi descumprida pela fiscalização, que insiste nessa forma de componentes, e todas as questões que foram levantadas, de que não há embaralhamento, quando você tem uma nota fiscal, a apropriação do crédito se dá na linha do item, todos os inúmeros exemplos que foram demonstrados de que o crédito sempre esteve limitado a um montante destacado, percorrendo todos os registros, né, demonstrando como se faz essa verificação, e isso sempre teve uma resistência para ter essa análise. Então, nessa perspectiva, até conforme a preocupação que já teve na decisão anterior, que converteu em diligência, eu peço aqui o esforço para que essa questão da forma ela seja analisada com um rigor um pouco mais profundo do que simplesmente admitir a linha aqui indiscriminada do fiscal de que, não seguindo como componente, a escrituração está incorreta porque eu não consigo visualizar. Então, com base nesses elementos, reitera-se, principalmente em relação ao item 1 aqui, que é o item de maior relevância e que tem essa discussão um pouco mais profunda. Obrigado. Obrigado, doutor, pelos seus esclarecimentos e sustentação. Doutor João, a palavra é sua. Obrigado. Inicialmente, cumprimento o patrono pela sustentação e, conforme mencionado pelo patrono, houve um processo bem similar da EDP também, julgado por esta Câmara há 2 semanas, auto de infração 450.352, que foi retirado em vista pelo Dr. Flávio. Bom, indo ao voto, né, assim como no processo anterior, eu vou fazer um destaque de uma questão preliminar nesse processo. Eu digo o seguinte: inicialmente manifesto meu repúdio quanto aos termos injuriosos empregados pelo patrono da autuada, ou, desculpa, talvez não patrono, mas pela recorrente, as folhas 8.329 e 8.330 do seu recurso ordinário, onde no recurso diz o seguinte, abre aspas, o método adotado pela fiscalização no presente caso guarda clara semelhança com o que se denomina de extrativismo fiscal, em que o Estado submete os contribuintes a um ciclo vicioso e autista, em que a lei é utilizada como instrumento de poder de arrecadação de tributos. Fecha aspas. Recordo que no julgamento do auto de infração número 450.352, lavrado contra a mesma autuada e versando sobre infrações similares, esta Câmara Julgadora, em sessão de 14 de março de 2025, quando também fui juiz relator, e a douta representação fiscal, assim como os integrantes deste órgão julgador, todos manifestamos nossa repulsa quanto à forma desrespeitosa utilizada pela recorrente ao se dirigir ao fisco. Assim como naquele processo, observo que o trabalho fiscal foi realizado em estrita observância da legalidade, tendo sido garantido ao contribuinte o direito constitucional de que nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, e tendo sido concedidas ao contribuinte todas as oportunidades para que exercesse o seu direito ao contraditório e à ampla defesa ao longo deste processo, não procedendo à afirmação despropositada do contribuinte quanto ao trabalho desenvolvido pelo fisco. Este julgador manifesta o seu profundo inconformismo, especialmente quanto à utilização do termo autista pela autuada, ao criticar o Estado. Salienta-se que o autismo não é uma doença, mas um transtorno neurológico ainda tratado com preconceito, sendo estigmatizados aqueles que sofrem do transtorno. A Lei 13.457 de 2009, no parágrafo único do artigo 16, incumbe à autoridade judicante mandar riscar expressões injuriosas escritas nos autos. Entretanto, assim como no processo mencionado, observo não ser execuível mandar riscar o termo autista empregado pela autuada das folhas tais de seu recurso em se tratando de processo eletrônico.
Desse modo, deixo consignado nos autos o meu veemente protesto quanto aos termos insultuosos, mais uma vez, empregados pela recorrente. Inicio o exame do processo pelo exame do recurso ordinário. A autora traz questões preliminares que serão analisadas a seguir. O auto de infração estaria eivado de nulidade, pois teria havido mudança no critério da fiscalização. A recorrente sempre teria adotado o mesmo procedimento no registro das movimentações dos bens do ativo imobilizado, no bloco G da escrituração fiscal digital, sem nunca ter sido questionada pelo fisco ou sofrido autuação a respeito. Não se verifica a nulidade do auto, uma vez que este apresenta todos os requisitos necessários ao auto de infração, conforme disposto no artigo 34 da Lei 13.457. E também, examinando-se os autos, verifica-se que o feito não apresenta erro na descrição das infrações, das penalidades, enfim, apresenta todos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN, de modo que não encontro qualquer nulidade no auto de infração. E observo ainda que a autuada entendeu perfeitamente as acusações que lhe foram impostas, tendo se defendido adequadamente ao longo desse processo administrativo. A autuada alega a nulidade do auto, porque o fisco não teria examinado adequadamente a natureza dos créditos controlados no registro G125, limitando-se a rechaçar a forma pela qual os itens foram qualificados como IM em vez de IA, imobilizado em andamento, ou MC, imobilização oriunda do ativo circulante, o que impediria ao fisco de exercer o seu poder-dever de verificar a legitimidade do crédito apropriado, e não prospera esta alegação, a qual será devidamente apreciada no exame do mérito relativamente ao item relativamente ao item 1 do presente auto. Aqui não se trata de mera inobservância de obrigação instrumental. A irregularidade impediu o fisco de verificar o direito do contribuinte ao crédito apropriado, observando-se que o direito ao crédito do imposto está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais pelo contribuinte, conforme dispõe o artigo 61 do regulamento do ICMS. É disso que o CIAP é um demonstrativo onde são escrituradas as notas fiscais correspondentes a bens adquiridos que integram o ativo imobilizado e, de acordo com a legislação, o contribuinte deve registrar todos os bens adquiridos de forma individualizada, ainda que se trate de partes que irão compor um conjunto. Não obstante, foi constatado que a autuada cadastrou e escriturou bens compostos por vários componentes, sem antes ter cadastrado e escriturado cada um desses componentes individualmente, conforme dispõe a legislação, através da disciplina prescrita no Guia Prático de Escrituração Fiscal Digital. Portanto, também esta nulidade deve ser afastada. A autuada alega ainda a nulidade do auto em decorrência da recapitulação das infrações dos itens 1, 2 e 3 desse auto. Não prospera tal argumento. O artigo 13 da Lei 3.457 é claro ao expressar que os erros de fato e os de capitulação da infração ou da penalidade serão corrigidos pelo órgão de julgamento, de ofício ou em razão de defesa ou recurso, não sendo causa de decretação de nulidade. A autuada alega ainda a decadência com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Não procede tal afirmação, constatando-se que todas as infrações em julgamento, dos itens 1 a 5, referem-se ao crédito indevido do imposto. Para as infrações decorrentes de creditamento indevido, aplica-se a regra decadencial do artigo 173, inciso 1 do CTN, conforme a súmula número 9 de 2017 desse tribunal. Assim, para os fatos geradores ocorridos em 2015, tem início o lapso decadencial em 1º de janeiro de 2016, verificando-se o seu termo em 31 de dezembro de 2020. E verifica-se que o presente auto de infração foi lavrado em 16 de dezembro de 2020. Portanto, não se constata a alegada decadência. Ingresso agora no exame do mérito. As 5 acusações remanescentes cuidam do crédito indevido do ICMS e, com relação a todas estas infrações, a recorrente rebate as acusações apontadas, alegando ter direito ao crédito apropriado, o qual não poderia ser impedido pelo simples descumprimento de obrigações acessórias. Não merece acolhimento a alegação de que as concessionárias de energia elétrica, abre aspas, estão subordinadas ao controle patrimonial dos itens do imobilizado de forma individualizada, abarcando os tipos de bens que têm função idêntica ou semelhante, mesmo quando vinculados a diferentes documentos fiscais de aquisição, fecha aspas. A recorrente argumenta ainda que a autuação
fundamenta-se em um modelo de creditamento do imobilizado próprio das indústrias em geral, que não estão inseridas em ambiente controlado dentro de sua planta fabril, distinto das concessionárias de energia, assim como a recorrente, uma vez que os ativos se encontram dispersos por dezenas de municípios, conforme a concessão, e devem seguir as regras impostas pelo poder concedente, na forma pela qual esses ativos são controlados. Também não prospera esta alegação, inexistindo previsão específica na legislação quanto à escrituração do SEAP para as empresas de distribuição de energia elétrica. O auditor fiscal atuante já havia pontificado em sua manifestação, as folhas 8.161 e seguintes, que o aspecto formal definido pela legislação tem a finalidade de viabilizar um controle efetivo do exercício do direito ao crédito do imposto e, assim, a apresentação de escrituração fiscal divergente da definida pela legislação implica em sua imprestabilidade na atividade de homologação do crédito tributário lançado pelo contribuinte. Destaca-se que compete ao contribuinte apurar o crédito a que tem direito e realizar a apropriação do mesmo conforme prevê a legislação, não cabendo ao titular do crédito terceirizar tal competência ao fisco. Deve ser salientada a impossibilidade de o contribuinte substituir a escrituração incorreta do SEAP por planilhas originadas do seu controle extraoficial, seja por inviabilidade técnica, seja por expressa vedação da legislação, conforme o ajuste CNF número 2 de 2009, que dispõe sobre a escrituração fiscal digital, na redação dada pelo ajuste CNF número 5 de 2010. Destaca-se que a interessada admite em seu recurso ordinário ter inobservado obrigação instrumental, alegando, porém, que tal descumprimento da legislação não poderia impactar na mitigação da sistemática constitucional da não cumulatividade, que é de acatamento obrigatório pelo fisco. Não se acolhem tais alegações. As normas que regulamentam a legitimação e o direito à apropriação do crédito do ICMS encontram-se na cadeia normativa, conforme explanado a seguir. Então, tem-se que o artigo 20, parágrafo 5º, inciso 6 da Lei 6.374, de 89, dispõe sobre os lançamentos que autorizam o exercício do direito ao crédito do ICMS relativos aos bens destinados ao ativo permanente. E a legislação paulista, por sua vez, condiciona o direito ao crédito do ICMS ao cumprimento dos requisitos regulamentares, conforme o artigo 61, parágrafo 1º do regulamento do ICMS. O ajuste CNF 2 de 2009 é norma que complementa a legislação tributária e é observada pela União e por todas as unidades da Federação, nas cláusulas 1ª, 2ª e 4ª, que instituiu a escrita fiscal digital e prescreveu os requisitos de validade. Constata-se ainda que a legislação é bem detalhada e clara com relação à forma de escrituração da EFD e do SEAP, sendo descabida a afirmação da recorrente de não haver legislação sobre a matéria. E ainda a Portaria CAT 147 de 2009, que disciplina os procedimentos da escrituração fiscal digital, aí sim incluindo o SEAP, dispõe que as informações gravadas na EFD devem obedecer o layout definido em ato COTEP. O artigo 1º do ato COTEP, número 9 de 2008, a seu turno, dispõe sobre a observância das regras previstas em guia prático da escrituração fiscal digital, do ICMS e IPI. E o bloco G, relativo ao controle do crédito de ICMS do ativo permanente, encontra-se inserido no layout da EFD pelo ato COTEP 38 de 2009. Observa-se que a versão 2.0.19 desse guia prático, vigente durante o exercício de 2017, já estabelecia o registro individualizado de bens e componentes. Destarte sem razão a recorrente ao alegar ausência de previsão legal para a escrituração fiscal digital e a escrituração do SEAP. Não merece maior atenção a alegação de que a autora deveria observar tão somente as diretrizes previstas no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, anexo à Resolução Normativa número 674 de 2015, emitida pela ANEEL, podendo desconsiderar as obrigações prescritas na legislação tributária. Conforme restou claro ao longo desse processo administrativo, para ter direito ao crédito do ICMS, a recorrente deve escriturar corretamente o SEAP, que é o controle de crédito do crédito do ICMS do seu ativo permanente, de forma a legitimar o referido crédito. Em síntese, a observância da legislação regulatória da ANEEL não exime a interessada do cumprimento da legislação tributária estadual.
Especificamente, quanto aos itens 1 e 3 desse auto de infração, a legislação não estabelece qualquer impedimento contábil ou patrimonial para que a recorrente apresente um demonstrativo de controle fiscal individualizado de cada bem ou componente que ingressou em seu ativo imobilizado, referenciando-o ao documento fiscal correspondente. Essa finalidade é cumprida pelo bloco G da escrituração fiscal digital. O guia prático da EFD, do ICMS e IPI, estabelece que a movimentação de um bem ou comprovante do ativo imobilizado deve ser informada através do registro G125, que é a movimentação de bem ou componente do ativo imobilizado. Conforme já restou detalhado na manifestação fiscal, a simples escrituração dos bens no registro G125, com o valor total do ICMS relativo a diversos componentes utilizados para a formação de determinado bem, com base na escrituração dos vários registros G130 e G140, dos documentos fiscais de entrada correspondentes, sem a escrituração prévia dos componentes, com a sua fração de ICMS, não permite apurar como o imposto total daquele bem foi constituído e qual a fração de ICMS de cada um daqueles documentos fiscais compôs aquele bem. Desta forma, é inviável verificar se há ou não excesso de crédito nas várias composições de bens, com dezenas, centenas ou até milhares de documentos fiscais que participam da formação de múltiplos bens. Portanto, sempre que houver mais de um componente formando um bem, é necessário o cadastramento prévio e individual desses componentes no registro 0300 e a escrituração também individual nos registros G125, informando o valor de ICMS que está sendo aproveitado em cada um desses registros, relacionando a escrituração desses componentes com o respectivo documento fiscal através dos registros G130 e G140. Assim, para um dado documento fiscal, é possível apurar a somatória de registros G125 vinculados a ele e verificar se o total de ICMS escriturado nesses registros é compatível com o imposto destacado, conforme prestação ou operação descrita no documento fiscal correspondente. Com relação à alegação de direito da autuada ao abatimento dos créditos do ICMS, norma a ser observada pelos Estados e garantida pela Constituição, ressalta-se que o direito ao crédito do imposto está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais pertinentes. O contribuinte alega também que o layout do registro 140, à época, não contemplava os campos relativos à unidade e quantidade, assim como os campos relativos ao ICMS, destacado no respectivo documento, cujos elementos somente passaram a constar na EFD a partir do período de apuração de janeiro de 2020, os termos do auto COTEP ICMS número 44 de 2018. Entretanto, não merece guarida esta alegação. Conforme esclarecido na manifestação fiscal, as alterações ocorridas no layout do registro G140 do bloco G da escrituração fiscal digital em 2019, para aplicação a partir de janeiro de 2020, em nada modificou a obrigação dos contribuintes de cadastrarem previamente no registro 0300, de forma individual, os bens e componentes que, após isso, deverão ser escriturados no bloco G da escrituração fiscal digital, também de forma individual. Assim, não se verifica a correlação entre a alteração do layout do registro G140 e as irregularidades cometidas pela recorrente no cadastramento e escrituração dos bens e componentes do seu CIAP. Portanto, conclui-se que, mesmo após 2020, continua obrigatório o cadastramento e a escrituração de forma individual dos bens e componentes que fazem parte do CIAP. Desse modo, procedentes os itens 1 e 3 do auto de infração. No que tange ao item 2 do auto, parcialmente reduzido conforme a decisão singular, deixo para examinar a acusação na análise do recurso de ofício, que será feita adiante. Com relação ao item 4, o creditamento relativo aos bens de uso e consumo utilizados na manutenção da rede elétrica e as luminárias utilizadas no serviço de iluminação pública é indevido, porque o fornecimento de energia elétrica não se confunde com a prestação de serviço de iluminação pública. O serviço de iluminação pública é definido no artigo 2º da Resolução Normativa ANEEL 418 de 2010, tendo por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros públicos de forma periódica, contínua ou eventual. O fornecimento de energia elétrica é considerado circulação de mercadoria da energia
energia elétrica, distinguindo-se da prestação de serviços de iluminação pública, também sob o aspecto jurídico, uma vez que esta se encontra fora do campo de incidência do ICMS, conforme o artigo 149-A do regulamento do ICMS. Destaca-se que este tribunal já pacificou o entendimento de que não é admitido o crédito relativo às luminárias utilizadas no serviço de iluminação pública, e, a título de exemplo, apresento o voto vencedor proferido pelo ilustre juiz Dr. Fábio Henrique Bordini Cruz, nos autos do processo da RT 5 4.086.866 de 2016, em sessão de 30 de junho de 2022, que manteve a autuação de crédito indevido relativo a luminárias utilizadas na iluminação pública, ao acompanhar o entendimento apresentado no voto do ilustre juiz relator, Dr. Marco Antônio Veríssimo Teixeira, conforme excertos que eu reproduzo no meu voto. Portanto, é também procedente o item 4. O item 5 cuida do creditamento indevido do ICMS relativo a notas fiscais emitidas a título de apropriação de crédito pela aquisição de bens integrados ao ativo imobilizado, relativas às aquisições de radiocomunicadores para serem fixados em veículos como acessórios, bens esses não utilizados diretamente na distribuição ou no fornecimento de energia elétrica. Já há diversos julgados na Câmara Superior desse tribunal, como os autos de infração de número 4.003.800, 4.014.539 e 4.083.951, em que restou vencedor o entendimento segundo o qual os veículos utilizados para a manutenção da rede de distribuição, ainda que essenciais para a atividade do contribuinte, não participam diretamente da atividade de comercialização de energia elétrica, razão pela qual seu emprego em atividades de manutenção caracteriza-se como despesa, não sendo passível de aproveitamento de crédito. A título de exemplo, reproduzo também trechos do voto condutor da decisão vencedora, proferido pelo julgamento do recurso especial 4.003.800, pelo Dr. Fábio Henrique Bordini Cruz, em sessão de 19 de abril de 2018. Assim, considerando-se que a aquisição de veículos não enseja direito ao crédito do ICMS, é inequívoco que os radiocomunicadores acessórios a esses veículos também não conferem direito ao imposto. Portanto, entendo procedente também o item 5. Com relação à alegação de confiscatoriedade, eu digo que não se examina essa questão, uma vez que primeiro, as penalidades, as infrações, a capitulação das infrações estão adequadas e as penalidades se encontram em consonância com as infrações. E, de qualquer forma, o artigo 28 da Lei 3457 expressamente veda o exame da constitucionalidade das normas por este órgão julgador. Também não cabe a alegação de atualização indevida da base de cálculo da multa, a questão que é objeto da súmula número 13 desse tribunal, e com relação aos juros de mora, conforme a súmula número 10 revisada desse tribunal, reduz-se os juros de mora aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 1º de novembro de 2017, uma vez que para os fatos posteriores, os autos de infração já são lavrados calculando-se os juros de mora conforme a taxa Selic. Portanto, com relação ao recurso ordinário, eu concedo-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros de mora para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017. Indo agora para o recurso de ofício, que tem como objeto a recapitulação dos itens 1, 2 e 3 e a procedência parcial do item 2, conforme a decisão de primeira instância, inicialmente examino os itens 1 e 3. Eu reproduzo parte da decisão de primeira instância, onde trata do item 1 e 3, inicialmente, e digo que estou de acordo com o entendimento expressado pela decisão monocrática, a qual não se encontra eivada de nulidade, absolutamente, iniciando. Estou de acordo com o entendimento expressado pela decisão monocrática, a qual não eiva de nulidade absolutamente o auto de infração,
ressalta-se que a retificação da capitulação da infração pode ser implementada pelo órgão de julgamento, conforme o artigo 13 da Lei 13.457. Portanto, entendo procedentes os itens 1 e 3, mantendo assim a retificação das capitulações das infrações promovidas pela decisão recorrida, onde as recapitulações são a inclusão do parágrafo 1º no artigo 61 e a exclusão do artigo 59. Com relação ao item 2, que cuida do creditamento indevido do ICMS pela escrituração de notas fiscais referentes à aquisição de bens integrados ao ativo imobilizado sem comprovação de origem, foi considerado parcialmente procedente pelo julgamento da primeira instância, por entender que o questionamento da não comprovação da origem da escrituração poderia ter sido sanado se houvesse notificação prévia ao contribuinte para esclarecimentos. A decisão recorrida pontuou existir comprovação parcial da origem da documentação fiscal escriturada, em divergência à infração apontada no item 2, e acrescentou que, embora a autuada pudesse ter cometido erro no registro dessas operações, a infração descrita no relato da infração, referente à falta de comprovação de origem do documento fiscal, não guarda relação com o verificado no conjunto probatório juntado com a peça de impugnação às folhas tais. O anexo 3 dá suporte à acusação do item 2, apresentando notas fiscais modelo 1 e notas fiscais eletrônicas, cujos itens não foram localizados nas bases de dados da Fazenda Estadual. Apesar de notificada a retificar os seus registros do CIAP, uma vez que lançava incorretamente os códigos de identificação de itens das notas fiscais, impedindo o fisco de averiguar a correspondência dos itens com aqueles registrados nas notas fiscais, a recorrente não prestou as informações necessárias. Foi constatado pelo fisco que os equívocos da autuada em sua escrituração fiscal digital tiveram como origem a utilização da DANF como apoio à escrituração das notas fiscais eletrônicas, em vez de importar o arquivo digital das notas fiscais eletrônicas, o qual contém todos os elementos necessários à correta escrituração. Assim, ao utilizar o DANF como apoio à escrituração, a única informação obtida sobre o item sobre os itens das notas fiscais eletrônicas seria a posição do item no DANF, não trazendo o número de identificação do item do produto, mercadoria, da nota fiscal eletrônica e nem a descrição de seus itens que permitisse localizar a sua correspondência no CIAP. Em sua manifestação fiscal, as folhas 8.170 e 76, o auditor fiscal autuante afirma serem despicientas as informações prestadas pela autuada, além de esclarecer que, a despeito de ser notificada 2 vezes a retificar seus arquivos de escrituração fiscal digital, relativamente ao erro no registro do item inexistente no CIAP, sem correspondência com a respectiva nota fiscal eletrônica, a interessada quedou-se inerte. O fisco juntou os espelhos dessas notas fiscais eletrônicas, extraídos do portal da nota fiscal eletrônica, onde se constata que os itens da nota fiscal eletrônica relacionados no anexo 3 do auto, que refletem o CIAP, não têm existência no mundo real. Assim, a contribuinte se apropriou de frações do ICMS relativas a determinados itens, não sendo possível confrontar os itens das notas fiscais eletrônicas com os registros no CIAP. Portanto, as inconsistências verificadas nos lançamentos efetuados no CIAP, sendo inviável a correspondência entre os itens registrados no CIAP e os relacionados nos DANFs, levam à inarredável conclusão pelo acerto da acusação referente ao item 2 do auto. E, nesse sentido, entendo pelo restabelecimento integral das exigências pertinentes ao item 2 do auto de infração. Assim, conheço do recurso de ofício e concedo-lhe parcial provimento para manter a retificação da capitulação dos itens 1 e 3, bem como para restabelecer integralmente o item 2. Conclusão, diante de todo o exposto, conheço do recurso ordinário, concedendo-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros de mora para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017, e conheço e concedo parcial provimento ao recurso de ofício para reformar a decisão recorrida, restabelecendo integralmente o item 2, mantendo, porém, a retificação da capitulação dos itens 1 e 3 para incluir o parágrafo 1º ao artigo 61 e excluir o artigo 59, ambos do regulamento do ICMS, e ressalva-se que a retificação da capitulação dos itens 1 e 3 confere à contribuinte a possibilidade de efetuar o pagamento do débito fiscal no prazo de 30 dias, contados da intimação, com desconto igual ao que poderia ter usufruído no decurso do prazo previsto para a apresentação da defesa,
nos termos do parágrafo 1º, artigo 13 da Lei 13.457 de 2009. É como voto. Obrigado, doutor João, pelo extenso voto. Parabenizo. Novamente, eu faço referência, né, à nota de repúdio que o doutor colocou no recurso, que nós já tínhamos falado na outra sessão, em relação à forma como se apresentou, né, as palavras. E eu pergunto ao doutor Flávio, vai pedir vista, tendo em vista que é a mesma ou não? Está fechado. Se ninguém for pedir vista, eu pretendo pedir vista, sim, porque eu tô... É a mesma, né, mais ou menos? Aham. Não, eu não Aí vou eu pedir. trago, Os apesar dois de não... juntos. Sim, Tá bom. Eu perguntei porque na outra o doutor pediu e o assunto é o mesmo, né? Então, se o senhor puder pedir, doutor Flávio. aham. Doutor, então saiu em vista do doutor Flávio, o julgamento continuará numa próxima sessão. Eu agradeço sua presença. Obrigado e bom fim de semana a todos. Bom dia. Eu não pedi a opinião da doutora Maria Cláudia e doutor João, porque no outro já falaram que iam se manifestar só né? Então, desculpa aí, doutor. Bom, o próximo processo é 502-3391, Cleanfield Comércio de Produtos e Alimentos Limitada. É um recurso ordinário. Está presente aqui o doutor Lucas, para sustentação oral. Se trata de um item só de acusação, emissão de nota fiscal sem destaque do imposto. Eu vou ouvir a sustentação oral, eu não trouxe meu voto e eu vou deixar para trazer o voto em uma outra sessão. Doutor, então o senhor tem 15 minutos, por favor. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos, inicialmente. É um prazer estar aqui mais uma vez. Espero poder contribuir da melhor maneira com o convencimento e com a elucidação dos fatos, na verdade, né? Então, reforço aqui meus cumprimentos a todos os demais juízes presentes aqui hoje. Vou ser bem breve. A gente está falando de um processo bastante complexo, do ponto de vista fático. No entanto, a metodologia que nós vamos ver aqui das operações que a gente está tratando nesse caso, elas se replicam, de certa forma, de modo muito comum no mercado em diversos setores. Tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, e para a gente começar a falar do assunto, a gente está conversando sobre duas empresas, uma indústria, a Alma-Mori. Indústria de alimentos é uma empresa que, de fato, ela é uma indústria, então ela não tem atividades diversas, o core da operação da Alma-Mori é realmente a operação industrial, e a Cleanfield é uma empresa também do mesmo grupo, que faz uma operação diferente, operação de distribuição. Então nós estamos falando de duas empresas que têm uma ligação. O auto de infração foi lavrado em face da Cleanfield, mas trouxe a Alma-Mori como responsável solidário. Por que isso? Em 2017, as duas empresas, né, tanto a Alma-Mori quanto a Cleanfield, que fazem parte do grupo Cerati, foram adquiridas por um grupo americano chamado Hormel Foods. Em 2017, essa operação aconteceu. A Hormel Foods, para quem não conhece, é uma empresa que já está no mercado americano há mais de 100 anos. É uma empresa de origem também familiar, mas que hoje está no S&P 500, é uma das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, uma empresa que está presente em mais de 75 países.
do ramo de alimentos também, mas explora essa operação ao redor do mundo. Então, em 2017, ela entrou no Brasil adquirindo a marca Cerati, também é uma marca que também já está no mercado brasileiro há quase 100 anos, 93 anos de fundação. É uma marca tradicionalíssima, né? Os produtos Cerati, produtos de frios, não é uma empresa nova, não é uma empresa criada para fraudar nada, é uma empresa que realmente já está no mercado há muitos e muitos anos. E em 2017 ela foi adquirida por esse grupo americano, e alguns fatores operacionais sofreram influência daquilo que se vê em termos de governança, em termos de operação, do que se pratica em outros países do mundo, tá? Então, uma dessas mudanças foi a dinâmica de operação que existia entre o processo produtivo e o processo de distribuição. E por que isso? A marca Cerati, sabidamente, ela comercializa produtos com um pouco mais de valor agregado, digamos assim, um pouco mais, eu não gosto de usar esse termo, mas é um pouco mais premium, um pouco mais elitizado, não só do tipo de produto, mas eles têm uma apresentação diferenciada. Quem já teve a oportunidade de ver no mercado e comparar com outros produtos, eles usam embalagens com um tratamento de reciclagem diferente, produtos de defumação de origem importada. Então, eles têm realmente um critério um pouco diferente de apresentar os produtos de defumados, enfim, de produtos que se encontram no mercado no mesmo ramo, né? Então, de fato, ele já tem ali um preço um pouco diferente em razão disso. Mas, por se tratar de uma empresa que tem uma operação forte aqui no estado de São Paulo, qual que é a necessidade que se viu, né, que se identificou, que se colocou no radar da operação do grupo? Para vender para grandes grupos, e eu estou falando de grandes varejistas, estou falando de Pão de Açúcar, Sonda, Atacadão, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, né, assim, grandes varejistas, eu tenho uma situação diferente de quando eu vendo para outros pequenos varejistas, pequenas padarias, pequenos comércios, pequenos armazéns, pequenas mercearias pulverizadas ali no interior paulista. Então, isso foi identificado pela marca. E qual a posição que foi adotada? A Alma Mori, na condição de indústria, produz os itens e, para aqueles grandes varejistas, grandes redes varejistas que possuem um poder de compra e uma operação de distribuição própria, CDs próprios, caminhões próprios, operações logísticas próprias, eu consigo fazer a venda pela indústria. Eles vão até mim, negociam preços, negociam contratos específicos, negociam volumes diferentes. Então, eu tenho uma operação diferente quando eu vendo da Alma Mori Indústria direto para grandes varejistas. Então, vendo para o o Pão de Açúcar vai lá, coleta a mercadoria, leva para o centro de distribuição e dali ele distribui por todo o estado. Eu tenho uma situação muito diferente do Joaquinzinho que está aqui na padaria em Itapira, em Martim Francisco, em Engenheiro Coelho, em Mojimirim, em cidades que não têm condição de se dirigir até Vinhedo para ir comprar uma caixa de mortadela para colocar na prateleira na gôndola da padaria. Então, notadamente, é uma situação diferente. E a empresa, para não deixar de atender eu não estou falando de uma, duas, três padarias, estou falando de milhares. A gente tem uma rede aqui de mais de 2.000 clientes. Então, são várias pequenas empresas, pequenos negócios que precisam ser atendidos pela marca. E qual foi a estrutura que se optou? Nós precisamos ter uma empresa do grupo que faz essa operação de distribuição. Muitos dos senhores, eu tenho certeza, que ao chegar no mercado, se depararam com aqueles promotores de venda que ficam lá dando, provando produtos novos, né? Toma aqui um pedaço desse produto, aqui uma linguiça diferente, aqui uma mortadela diferente. Então, isso aí faz parte de uma operação de distribuição, de uma operação pulverizada no interior paulista. A indústria não tem condição de fazer isso. Então, qual é a opção que as outras marcas fazem e que a Cerati também optou por fazer? Eu tenho uma venda da Alma Mori para grandes varejistas, isso é um tipo de operação, e isso hoje, pessoal, representa mais ou menos, assim, nas datas que nós estamos falando aqui, né, o alto especificamente se refere a 2020 e 2021, cerca de 30% da operação eu vendo da Alma Mori para
terceiros, né, grandes varejistas, e mais ou menos 69%, 70%, o restante, eu vendo para o meu distribuidor próprio, que vai ser responsável por pulverizar e por ramificar essa minha distribuição no interior paulista afora. Então, essa operação se desenhou dessa maneira e, para fins de redução de custo e tudo mais, a Cleanfield, ela coleta, ela faz as vendas, ela tem os representantes comerciais, ela tem o time comercial próprio, tem o time de promoção próprio. Esse pessoal fica em campo, então por isso que na fiscalização o auditor fiscal não encontrou uma estrutura que tivesse 150 cadeiras, porque tinha 150 funcionários registrados, ele queria ver 150 pessoas trabalhando dentro do escritório. Isso não existia, porque muitos deles estão vendendo na rua, né? Estão vendendo a marca, nós estamos falando de mais de 2.000 clientes, tem que atender. Então, essa situação de venda, de pulverização da marca, como que ela acontece? A Cleanfield, ela optou por operar num regime mais econômico de operação. E que regime é esse? É o regime de cross-dock, um regime que o Estado de São Paulo tem ciência, tem soluções de consulta trazendo a legalidade desse tipo de operação. Outros estados também, da mesma maneira, isso é operação comum, em que eu, Cleanfield, faço vendas para os meus clientes ao longo do estado e, em vez de eu comprar esse produto para depois vender, eu tenho os meus pedidos, vou na indústria, faço a coleta desses produtos via um operador logístico que eu contrato, com caminhão refrigerado e tudo mais, para pegar esses itens direto da indústria, fazer a segregação dos pedidos, né, fazer o fracionamento das cargas e fazer a distribuição ao longo do interior, né, para o interior afora, para poder atender esses pequenos comércios. Então, essa é a operação que acontece de fato. O que é que a autoridade fiscal entendeu? Que isso era uma fraude, que houve uma diminuição na arrecadação de tributos, né, de um período que ele analisou, e que isso seria tudo uma grande fraude do grupo para reduzir tributos exclusivamente, que não tinha propósito negocial coisa nenhuma, e que isso era uma fraude por si só. E aí ele traz alguns exemplos. Ele fala, eu vou pedir licença para reproduzir um parágrafo aqui das contrarrazões do recurso ordinário, que está as folhas 12.231, no tópico número 15, o auditor, a representação fiscal usa esse exemplo do fiscal e diz, tem uma fraude porque uma caixa de salsicha foi vendida pela Umamori para um grande varejista a R$ 4,29 por caixa, e quando a Umamori vende para a Cleanfield a mesma caixa, ela vende a R$ 3,17. Estamos falando de uma diferença de R$1. E isso tudo era uma fraude, um desenho de uma fraude para recolher menos tributo. E aí, toda essa operação que eu trouxe também tinha ficado em dúvida quando um outro processo, essa situação ela deu origem a alguns autos de infração. O que nós estamos tratando hoje aqui é o de 2020 e 2021, mas em janeiro, ou melhor dizendo, em dezembro, dia 12 de dezembro, eu compareci a uma sessão de um outro processo idêntico, só que se refere ao ano de 2019, o processo que foi julgado, não foi julgado, foi pautado para a 5ª Câmara de Julgamento, e o relator também não trouxe o voto pronto, e que me pediu para esclarecer alguns pontos, e eu trouxe para ele alguns elementos. A KPMG fez uma auditoria dessa operação, eu juntei no processo o laudo da KPMG mostrando qual que era a dinâmica da operação, e de fato, o que a KPMG identificou? Que realmente há uma variação de preço, quando eu vendo da Umamori para terceiros, grandes varejistas, e quando eu vendo da Umamori para Cleanfield. E há uma variação de em torno de 25%, 30%, 35%, 37%, que varia realmente de acordo com o tipo de produto e de operação e do dia, enfim, tem uma tabela diferente, mas não é algo específico para redução de tributo propriamente. E por que existe essa diferença? E a gente junta no processo, nesse que eu estou mencionando, é um outro processo, o número 5.035.013, dígito 4, que se refere ao ano de 2019, está lá juntado esse laudo. A gente juntou um laudo parecido também nesse processo que nós estamos falando hoje, e que ele fala, essa diferença principal se refere o fato de que a Cleanfield, ao comprar da Umamori, ela precisa ter um custo a mais para distribuir esses produtos ao longo do estado. Então, ela tem que comprar naturalmente um pouco mais barato para poder dar conta de distribuir. Caso contrário, a Cerati só vai ser encontrada em mercados grandes. Não vai conseguir vender para pequeno. Não vai ter custo, não vai conseguir competir.
Então, ela paga operadores logísticos, dentro do processo estão juntadas diversos comprovantes, né? Estão juntados diversos comprovantes de pagamento desses operadores logísticos, é um custo elevado, não estou falando de um caminhão simples, tem que ser um caminhão refrigerado, tem uma mão de obra para fazer o fracionamento dessas cargas. O Carrefour compra de várias caixas, 3 caminhões de um produto, uma mortadela, alguma coisa desse tipo. Uma padaria compra 2, 3 caixas. É diferente o tipo de consumo que se tem de um produto que, além de tudo, é extremamente perecível, né? E eu tenho que obedecer uma série de critérios, inclusive regulatórios, de segurança sanitária para poder transportar esses produtos. Então, é realmente um produto um pouco mais difícil de fazer esse transporte e essa operação logística. Então, tem um custo elevado e isso foi juntado no processo. A proporção de operações. Nossa, então, se tem uma fraude, 95% dessas operações da Onamori são para Cleanfield para pagar menos tributo. Foi verificado justamente o oposto. Cerca de 30% das operações são feitas para grandes varejistas e 70% são feitas para Cleanfield para vender para os pequenos. A gente sabe, no Brasil, a maioria dos negócios do CNPJ são para pequenas empresas. Então, esse mercado precisa ser atendido e a preocupação da marca foi essa. Então, qual foi a conclusão que se chegou nesse outro julgamento que nós comparecemos, que ainda não teve um voto, não teve o julgamento em si, mas teve uma sessão e uma discussão? É que o ambiente que se cria ao se ter uma indústria e um distribuidor do mesmo grupo, de fato, não é o ambiente ideal e ele favorece alguns tipos de fraude. Isso a gente concorda. Mas a autoridade fiscal não pode partir de um pressuposto de que todo mundo que tem indústria e distribuidor do mesmo grupo são operações fraudulentas de per si só, de antemão, sem nenhum tipo de averiguação mais concreta. Então, a empresa apresentou, ele falou, tem muitos, são os mesmos funcionários, a empresa apresentou contrato de cost sharing, ou seja, tinha um contrato de repartição de despesas entre as empresas do grupo, tem uma série de fatores que simplesmente foram ignorados pela autoridade fiscal que lavrou a auto-infração e que teve o entendimento acompanhado em primeira instância. Além do mais, como se não bastasse assim na existência de fraude, justamente pela existência de propósito negocial, claro que existem essas operações, eu já estou resumindo aqui para finalizar o meu ponto, é que nós juntamos agora, essa semana, uma petição que traz um laudo feito pela KPMG. A empresa é uma empresa auditada, uma empresa séria, não tem interesse em pagar mais ou pagar menos, tem interesse em fazer o pagamento justo que deve. É uma empresa que está no mercado há quase 100 anos. Juntou um laudo de uma Big Four, juntou um laudo da KPMG. E qual que é a conclusão que esse laudo chega? São 3, pessoal. Primeiro deles, se superada a existência da fraude, tá? Que a gente não acredita que isso pode ser mantido. Mas, mesmo que se mantenha, ainda que se mantenha, que existiu uma fraude, o próprio lançamento está equivocado em relação a 3 aspectos. Primeiro, houve uma incorreção no valor das vendas. Então, quando o fiscal adota o valor da venda que saiu sem tributação, adota esse valor como efetivamente que deveria ter servido como base para a aplicação do tributo, tanto do próprio quanto do ST, esses valores são irreais, estão incorretos, a KPMG demonstra isso numericamente. Houve um percentual equivocado também na aplicação das reduções de base de cálculo de cada um dos produtos, ou seja, tinha produto que se submetia a redução de base de cálculo de 60%, o fiscal considerou só 30%, ou seja, ele está cobrando o dobro da tributação ali naquele caso, praticamente. E o terceiro ponto, houve uma divergência no percentual do IVA adotado quando ele refez os cálculos que supostamente deveriam ter sido observados, se considerado que houve uma fraude realmente no caso. Então, não são conclusões retóricas, não são conclusões meramente argumentativas, são conclusões fáticas, elaboradas por uma empresa Big Four, que está aí no mercado, que tem uma seriedade, e que a gente precisa que seja levado em consideração. Ou seja, para finalizar, nós trouxemos suficientes argumentos aqui, demonstrando que não houve fraude de maneira nenhuma, havia um propósito claro, há um propósito claro no negócio, da maneira tal qual foi feito, e durante esses anos que foram objetos de autuação, mas, mesmo assim, caso o que a gente não acredita seja superada, essa questão da existência de fraude, o auto precisa ser reavaliado, precisa ser revisto, porque os números que foram lançados e adotados pela fiscalização são números com falhas concretas apontadas pelo KPMG. É isso, estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Agradeço a todos, muito obrigado.
Obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Então, eu vou tirar o processo da pauta e eu vou trazer meu voto numa próxima sessão. Eu pergunto aos meus pares e à doutora Maria Cláudia se tem alguma pergunta ou não, alguma indagação, se... Não? Então, doutora, é isso. Acho que ficou mudo. Teu mundo, desculpa. Então, eu vou tirar de pauta e eu trago numa próxima sessão. Muito obrigado, senhora presidente. Demais, juiz, foi um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Muito obrigado a todos. Excelente final de semana. Até a próxima sessão, se Deus quiser. Obrigada, doutor. Um abraço. Deixa eu só manter aqui. Tem só aqui. Só um momentinho, doutor, que eu vou... Gente, que não tinha gravado a sustentação oral? Agora sim. Então, nós vamos para o último processo. Espera que eu não sei. Nós vamos para o último processo da pauta. É o processo 5039016, Medeiros e Guimarães, instalações elétricas. É do doutor João Carlos, é um recurso ordinário. E nós não temos patronos presentes. Doutor João, a palavra é sua. Obrigado. Esse caso é simples, é um recurso ordinário, apresentando apenas uma acusação de falta de emissão de notas fiscais referentes à saída de mercadorias do estabelecimento, acrescentadas de valores cobrados a título de serviço de instalação. Inicialmente, tem uma questão preliminar que o contribuinte alega desvio de finalidade e abuso de poder do auditor fiscal autuante, porque, conforme o relatório da ação fiscal, o procedimento de fiscalização havia sido instaurado com o fim exclusivo de apurar o recolhimento indevido do ICMS de FAO no período de março a julho de 2021. Entretanto, em flagrante desvio de finalidade, o auditor fiscal lavrou o presente auto de infração para a cobrança de ICMS pretensamente devido em razão do fornecimento de materiais acompanhados de serviços de instalação no período de dezembro de 2020 a novembro de 2022. A recorrente alega que, em manifesto ato de abuso de poder, a autoridade fiscal valeu-se das informações e documentos apresentados pelo contribuinte que comprovavam o recolhimento indevido do diferencial de alíquota do imposto, extrapolando os limites que lhe foram conferidos, autuou a contribuinte por suposto débito desvinculado do objeto da fiscalização. Bom, eu entendo que são descabidas as alegações produzidas pela autuada. Constata-se que a ordem de serviço fiscal, as folhas 998, apresenta a sua finalidade no campo 3, trabalhos fiscais, que diz o seguinte, abre aspas, a presente OSF determina o início dos trabalhos fiscais no contribuinte acima identificado, com o objetivo de examinar a regularidade do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias nos termos da legislação vigente, fecha aspas. Assim, as verificações fiscais efetuadas pelo agente fiscal no decurso da fiscalização estão em estrita conformidade com o objetivo expresso da OSF e, uma vez apuradas infrações à legislação, a autoridade fiscal tem o poder-dever de lavrar o auto de infração para constituir o crédito tributário. Portanto, não há que se falar em desvio de finalidade ou abuso de poder. Bom, com relação ao mérito,
A recorrente alega que o fornecimento de mercadorias seria a parte intermediária da sua atividade principal, que seria a de execução de obras de construção civil relativas à parte da engenharia elétrica, atividades que seriam sujeitas à incidência do ISS. O contribuinte argumenta que o ICMS só incidiria sobre operações mercantis que implicassem a circulação de mercadorias com a transferência da titularidade jurídica referente a bens ou mercadorias destinados ao comércio. No entanto, os contratos de prestação de serviços realizados pela autuada, são mencionados 3 contratos de prestação de serviço para 3 clientes, que são a Agroporto Agricultura e Pecuária Limitada, a Getúlio Feliciano Guimarães e a Revaldere de Castro. Nesses 3 contratos de prestação de serviços, o objeto expresso dos contratos é fornecimento de materiais e mão de obra especializada em engenharia elétrica para execução das instalações elétricas. Assim, nos próprios contratos fica claro que o objeto na verdade, é o fornecimento de mercadorias com a instalação dessas mercadorias. Não se trata, portanto, apenas de prestação de serviços de execução de obras de construção civil, com fornecimento de material intermediário, conforme dispõe o item 7.02 da Lei Complementar 116 de 2003, sobre os quais incide o Imposto sobre Serviços, ISS. E também a corroborar que esses contratos tratam essencialmente do fornecimento de mercadorias e acrescidos da instalação dessas mercadorias, verifica-se que o valor total desses contratos, que são objeto do presente auto, o valor é de R$ 5.672.000, ou seja, sendo que 84% desse valor, que é de R$ 4.764.000, se refere a mercadorias fornecidas. Portanto, apenas 16% do valor correspondente a R$ 908.000 que corresponde aos serviços de instalação das mercadorias. E observa-se também que o lucro obtido pela autuada com o fornecimento das mercadorias, de R$ 2.564.000, é muito superior ao valor recebido pelos serviços de instalação, de R$ 908.000. E ainda a recorrente declara como atividade principal a instalação e manutenção elétrica e como atividade secundária o comércio varejista de material elétrico. Portanto, a partir do conjunto probatório presente nos autos, resta claro que os contratos firmados pela autuada referem-se ao fornecimento de mercadorias acrescidos dos serviços de instalação desses materiais. E ainda cabe ressaltar que os referidos contratos apresentam cláusula de prazo para entrega dos serviços, materiais, na qual consta que os serviços serão entregues após a conclusão da parte civil, instalação da rede elétrica aérea e montagem de pivôs, sendo que tais serviços serão executados por outras empresas, e não a autuada. Assim, resta inequívoco que as obras de construção civil não seriam executadas pela recorrente, limitando-se esta a instalar os materiais de seu fornecimento e, portanto, inexiste a simulada prestação de obras de construção civil pela recorrente. Na verdade, esta apenas fornece materiais aos seus clientes, prestando também serviços de instalação dos mesmos. E, dessa forma, o fornecimento de mercadorias acrescido de serviços de instalação constitui-se uma operação que se subsome à hipótese de incidência do ICMS, conforme o artigo 2º, inciso 3 do regulamento. E, como eu já disse, fica comprovado pelos valores correspondentes às mercadorias fornecidas e aos serviços referentes à instalação que os contratos referem-se realmente ao fornecimento de mercadorias com instalação destas e não a de prestação de serviços de construção de obras de construção civil, como pretende a autuada. E digo ainda que a jurisprudência dos tribunais superiores, colacionada pela recorrente, não a socorre, uma vez que as decisões trazidas se referem a obras de construção civil que não guardam relação com as operações aqui tratadas. Da mesma forma, a resposta à consulta número
26.668 de 2022, trazida em sede de defesa, também não merece guarida, por cuidar de operações referentes à empresa autuante na construção civil e aquisições de mercadorias por ela adquiridas para utilização nas obras em que é contratada. E, portanto, entendo procedente a acusação. O contribuinte alega a confiscatoriedade da multa, não procede, uma vez que a penalidade se encontra em sintonia com a infração capitulada, e também existe a vedação do artigo 28 da Lei 3457. E com relação ao pleito pela redução ou relevação da penalidade, conforme o artigo 527-A do regulamento do ICMS, primeiro, eu saliento que o contribuinte não comprovou, não trouxe aos autos comprovação de que estaria cumprindo os requisitos do artigo 527-A, uma vez que esse procedimento seria do seu interesse, e, de qualquer forma, a infração implica falta de pagamento do imposto, que é um dos requisitos objetivos para a concessão desse benefício fiscal. E com relação ao questionamento dos juros de mora, salienta-se que a redução se dá apenas aos fatos geradores anteriores a novembro de 2017, uma vez que aos fatos posteriores, como no presente auto, o auto já é lavrado com o cálculo dos juros conforme a taxa Selic. Portanto, conheço do recurso ordinário, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. Obrigado, doutor João. Parabenizo pelo voto, sempre muito preciso. Aí eu pergunto, representação fiscal, algum apontamento? Não, concordamos. É a velha discussão do ISS e ICMS, né? Já é velha conhecida aqui de nós. Então, concordo. Parabenizo o doutor pelo voto. Doutor João, doutor Flávio, alguma observação? Eu tomo a palavra, com todo respeito ao doutor Flávio, meu amigo, também nenhuma observação. Doutor Flávio? Eu cumprimento aí o doutor João Carlos pelo voto e vou acompanhar. Eu também vou acompanhar, o voto muito preciso, muito bem feito. Então, eu vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Deixa eu só ver a sustentação oral que eu não gravei. Iniciar a votação. Então, votação unânime, recurso ordinário não provido nos termos do voto do relator. Esse foi o resultado do jogo. Oi. Da parte ainda consta como aberto o debate. Tá. Eu vou encerrar aqui. Você quer que eu te coloco no recurso da Cefaz, Maria Cláudia? Ou não, né? Não precisa. Não precisa? Quando retornar, você coloca. Tá. Agora tá
tudo certinho. Então, por conta disso, eu encerro a sessão, os 4 processos, agradeço a presença de todos, a presença do Dr. João Emílio. Oswaldo, você pode encerrar a gravação, por favor?